A paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Eu quero deixar aqui um vídeo do nosso irmão Aires da Silva Leite. É um ancião aí, um ancião, na verdade era ancião regional da região de Joinville, né? E ele foi tirado do cargo. Na verdade, tirou do cargo, não tem cargo nem de ancião. Pelo que eu vi aqui no depoimento, não tem cargo nem de ancião, embora eu achei que foi algo errado, assim, a se pensar, porque se ele não serviria, né, se ele não servia para o cargo de regional, né, para estar resolvendo as coisas da região, poderia ter uma conversa, né, mais amigável, de irmãos na fé. É essa apresentação aqui desse vídeo que eu quero fazer para você, que vai achar muitas vezes que a gente é crítico e está querendo difamar ou destruir a obra de Deus. Quando a gente fala em regiões, a congregação cristã no Brasil tem regiões que resolvem seus problemas internos facilmente, né? Existe um método ali de se resolver e leva assim. Mas aqui, a maneira que aconteceu, né, o modo que aconteceu, que ele vai falar aí no vídeo, né, foi, do meu ponto de vista, uma maneira de resolver que não é coisas de entre irmãos, que mostra amor, né, que pela situação toda que desenvolve a reunião de denúncias, né? E hoje em dia, advindo da internet, as situações vêm aqui para a internet, né? E tem que ter as explicações dos dois lados. Eu não posso tomar partido de um lado. O que eu posso fazer aqui, né? Já que ninguém vai querer vir falar o outro lado, né? Eu acredito que ninguém não quer nenhum canal, né? Embora é necessário, se somos todos irmãos, né? Se é uma igreja de Deus, professa Deus, teria que ter sim, né, a versão dos dois lados na mídia, já que a igreja mesmo está na mídia, está no YouTube, então teria que ter a versão dos dois lados. Mas a análise que eu faço é superficial, baseado no que ele falou e baseado nas testemunhas que a gente tem, que situações ocorreu igualzinha em outros lugares, né? A gente pode tirar uma dedução da forma de disciplinar alguém, de ensinar, que poderia ter deixado ele sem o cargo de regional e passado para um cargo de ancião, né, normal, deixado ele como ancião. Por quê? Explica para o meu irmão, tá havendo um desentendimento e a gente precisa cessar isso, né, para que não haja problemas maiores, a gente vai por um outro regional, né, e a gente vai deixar o irmão como ancião aí, né, normal, né, porque não é um caso grave, ao meu ver, ao que ele vai explicar. A não ser... Não tem nem como falar porque não tem a outra versão. Mas não é um caso grave. Eu vou deixar o vídeo aí. Preste atenção e eu vou voltar aqui para falar no final. Isso, irmão. Joinville é a maior cidade do estado e a maior obra também do estado. Graças a Deus, irmãos, aqui é uma obra grande. Quando eu cheguei em Joinville, irmãos, tinha apenas uma congregação com 100 e poucos crentes em toda a cidade. Hoje já passa de 5 mil só dentro da cidade e na regional passa de 10 a 12 mil membros na regional. É uma regional muito grande, sabe? E então eu tenho, irmãos, trabalhado junto com o nosso saudoso irmão Franklin, não sei se o irmão conheceu, ia muito para a África, e ele foi ordenado em 84, ele, o irmão Salvador do recolheu em 91, em outubro de 91, Deus recolheu ele. Eu era recém colocado como ancião. E ficou eu e o irmão Franklin, irmãos, trabalhando nesta grande cidade. Depois Deus levantou o irmão Nazareno também. E assim foi vindo sucessivamente diversos anciãos. E acontece que quando eu trabalhava junto com o irmão Franklin, a gente ficava mais na retaguarda. E Deus abençoou bastante nós o trabalho. Nunca tivemos nada. E Deus recolheu ele. E ele, antes de partir, me chamou lá e falou: irmão Aires, bateu no meu ombro e disse: olha, a minha cruz eu jogo nos teus ombros agora. Deus está me levando. Se a obra veio bem até agora, eu tenho certeza que ela vai melhor ainda. Procura alguém para estar sempre junto contigo, para vocês conduzir este rebanho. E eu sei que a situação que eu me encontro, só Deus sabe. Quando o saudoso irmão partiu, os irmãos estiveram aqui no velório, no funeral, e já me
já me chamou à parte e disse que eu ia assumir a presidência da regional, sendo eu o segundo ancião aqui em Joinville. Eu disse para eles, irmão, eu não estou ainda preparado, irmão, para assumir essa tão grande região. Não, mas não tem outro e tal. E você já vai na reunião do Brás já a partir de quinta-feira que vem, que isso foi no dia 21, parece. E às quarta, quinta-feira, se eu não me engano, tinha a reunião dos mais antigos. Aí comecei a ir, irmão. Só que começou a vir uma perseguição muito grande contra mim, porque, irmão, sabe, eu procuro, irmão, ter um trabalho limpo, de acordo à necessidade da obra. Sempre procurei ser econômico e nunca admiti, irmãos, que houvesse alguma coisa assim, que houvesse esbanjamento. Então, a gente tinha um trabalho, irmão, que eu considero muito glorioso, porque nossos caixas sempre era mantido, caixa de viagem sempre nunca faltou, tudo bem. Só que eu digo para os irmãos, eu sou um pouco exigente, sim, sou. Cada um tem uma forma de atender, mas dentro do amor de Deus também a gente é flexível. Então tentaram, irmãos, em 2018 me derrubar, chamaram os irmãos do Paraná aqui para me tirar do cargo, porque eu era muito duro, não sei o que tem. Aí não conseguiram, porque os irmãos entenderam muito bem o meu trabalho. Irmão, não vou dizer que seja isso, mas talvez não aceitaram a minha forma, irmão, porque eu não sou daquele de estar aí banjulando esse ou aquele, eu sou direto nos assuntos. Então, por esse motivo, houve uma incompatibilidade entre alguns, não todos, alguns, e com a minha pessoa. Aí, o que aconteceu, irmão? Já começaram a mandar recado lá no Brás, porque foi aberta essa porta de reclamação, mandar para o Brás. E numa última reunião que a gente teve em Itajaí, que é a sede, o ancião falou para o nosso mais antigo aqui, o ancião que estava de São Paulo aqui, falou, olha, estão reclamando do irmão Aires, que ele está muito duro, está muito pesado e tal. E isso foi indo, irmão, constantemente. Mas os irmãos mais antigos aqui do estado, o irmão Daniel da Rosa, ele pode dar referência da minha pessoa. Ele está nativo, é o mais antigo de Santa Catarina. E o segundo, irmão Itamar. Os do estado, nós tínhamos, assim, uma comunhão perfeita. O nosso irmão Daniel da Rosa, meu Deus, nós éramos como irmão carnal. E somos ainda. Só que agora, diante de tudo isso, o que aconteceu? Aí, irmãos, os irmãos pediram, vamos ver, uma porta que se abriu aqui para que São Paulo adentrasse aqui, porque quem estava presidindo era o Santino, lá do Paraná. Aí, o que acontece? Eles pediram os irmãos daqui para chamar um irmão do Brás para atender uma reunião de criança, parte infantil, para ficar aqui todo o estado de uma forma só. Aí a gente falou com o irmão da cidade de Matão, que é ele que parece que é o responsável, o senhor Valdir, e ele pediu para falar com o Marsola, se ele podia vir ou não. Eu falei com o Marsola não, irmão, ele é uma pessoa preparada. Então ele agendou e veio nessa reunião. Só que ali começou, irmão, aqui na minha casa mesmo, o Valdir veio almoçar comigo e perguntou para nós se nós estávamos contentes com o Paraná atendendo aqui. Eu digo, irmão, nós estamos contentes porque a gente sabe o que nós temos que fazer. E o Paraná, é um povo aqui pertinho, está indo muito bem. Porque se vocês quiserem, São Paulo volta a atender aqui. Mas o irmão tem que definir, senão eu não defino nada. Eu sou mais antigo da regional, mas não sou do estado. Liguei para o nosso cara irmão mais antigo do estado e falou, não, irmão, está muito bem assim com o nosso irmão do Paraná e nós não vamos me envolver com nada. Só que aí, irmãos, ele, por certo, partiu para outros caminhos aqui e como alguém já não gostava da minha forma de atender, irmão, aí o que acontece? Aí ele fez a reunião e tudo. Passado uns dias, ele me liga que ele vinha aqui em Joinville fazer uma reunião conosco, junto com o irmão Marsola, Cláudio Marsola.
Aí, quando chegou na véspera da data que ele falou que vinha, esse Valdir de Matão, não deve conhecer. Sei quem é. Ela é da região lá do Monmarsola mesmo, pertinho da cidade do Monmarsola. Aí ligou para mim que o irmão Marsola não podia vir, que ia ter um compromisso no Paraná, e que viria com ele o Luiz Carlos Euclides, né? Isso, justamente. Aí eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, porque o caso primeiro era uma reunião para atender essa parte de criança, a reuniãozinha de criança infantil. Agora as coisas estão tomando um campo deste, eu fiquei preocupado. Aí vieram, irmão, era numa regional, nós tínhamos uma reunião regional nesse dia. Só que chegaram na quinta-feira, só compareceram na igreja no domingo à tarde para a reunião dos anciãos. Mas eu já vi na atitude dos irmãos que as coisas estavam para mim muito difícil. Já na pregação da palavra que eu ouvi, e eu falei, já me preocupei. Aí o que acontece? Foram embora, tinha uma Santa Ceia à noite, Deus me deu a graça de atender aqui na Central, né? E aí, passados uns dias, ele me ligou, o Luiz Carlos me liga, disse que estava junto com o irmão Cláudio Marsola, agendaram uma reunião aqui em Joinville, se eu poderia estar nesta reunião no dia 11 de março, às 18h30 da tarde, que teria uma reunião aqui. Aí eu falei, não, irmão, eu posso sim, o que é isso? Mas aí o que acontece, irmão? Aí vieram, só que veio uma equipe, veio o Cláudio Marsola, veio o Valdir e veio o Luiz, irmão Luiz, e dizem que veio setor jurídico, que eu não vi, foi tudo de uma forma que eu só cheguei para a reunião e pronto. Aí quando chegou na reunião, foi que o Cláudio Marsola teve o dia todo lá com o pessoal, aí, mas a equipe deles, quando chegou na hora da reunião, ele orou a Deus e falou que o motivo da reunião deles aqui era para me destituir do ministério, porque os irmãos de Joinville, o ministério não estava me aceitando, que eu era muito duro, muito difícil de atender, deles entender. Então disseram que foi uma equipe de 7 irmãos no Brás, fazer uma reunião lá contra a minha pessoa. Diz que foi ancião, diácono, foi administrador e vários irmãos. Sei que foram 7 irmãos. Foram 7 irmãos. E aqui em Joinville diz que reuniu mais 17. Aí o que acontece? Aí ele chegou e explicou, nosso motivo de estar aqui é para tratar do assunto do ancião Aires da Silva Leite, que os irmãos aqui foram em São Paulo e agora reunimos aqui com um grupo de 17 pessoas ou mais e não estão contentes com ele. Porque, irmãos, a parte da administração a gente cuidava bastante, porque, irmão, sabe, nós tínhamos administradores novos, tudo, estava sempre acompanhando. Já deu problema aqui na distribuidora, então eu estava com os olhos abertos, eu não estava deixando as coisas de qualquer jeito. E como a gente procurava manter de uma forma que eu entendo para atender a obra de Deus nessa grande regional, eu quero retificar na parte da distribuidora. Com a equipe dele, fez a verificação e tinha um saldo negativo que ninguém sabe para onde foi e ninguém deu justificativa. Então, com isso, eu fiquei assim bastante atento para que as coisas não acontecessem mais. Então, irmão, não sei, na parte de construção, queriam fazer aqui, queria fazer acolá, e contas abertas em vários lugares da cidade, aí o caixa geral não aparecia valores, e os valores tudo dividido, cada um quer fazer o seu. E eu nunca aprendi as coisas desse jeito. E com isso não aceitaram. Aí, irmão, o irmão Marsola concluiu ainda. Existe essas reclamação e tem outros assuntos que comentam dele, mas não tem prova. Como não tem prova, não se mexe. Só que isso que não tem prova, não se mexe, irmão,
Eu não posso nem sair na rua, que quando olham para mim é como um cachorro magro que merece morrer. Não tenho força de congregar, irmão, em igreja nenhuma. A minha família parou tudo. A minha esposa, às vezes, vai uma vez ou outra. Uma neta minha de 18 anos, que eu batizei ela aqui, quando tinha 11 anos, Deus selou com a promessa, irmão. Ela desistiu de tudo. Vô, quando eu vou na igreja, fica me olhando e fazendo gracinha, como se diz, a mulher do fulano lá, o homem que estava na torre, agora está na lama. Então, irmão, nós já pedimos a morte, porque não dá mais. Eu não vou em igreja nenhuma, porque eu conheço a congregação desde o ano de 59, na cidade de Irapuru. Fui criado na região do irmão Hélio Bianco. Nós somos muito amigos. Ele é um ano mais velho do que eu. Então, dali mudamos para o Paraná. Do Paraná, viemos, depois de casado, para Santa Catarina, onde a obra estava começando aqui. Então, irmão, a gente, olhando o passado, irmão, meu Deus... A congregação ainda estava, o nome dela era Congregação Cristã do Brasil, quando eu conheci, no ano de 59. Minha mãe faleceu em 58, em 59 eu comecei a ir na igreja, na região lá da Alta Paulista, entende? Então tem boas lembranças, irmão. Tem irmão aqui que pararam, não querem congregar, mas muitos não desprezou, irmão. Tem irmão que está sempre aqui em casa, tem irmão que é vice-tesoureiro, vem sempre na minha casa, está comigo, e quando vem ele chora, porque ele não suporta o que aconteceu. Testemunha foram aqui foram no Brás, lá para me depor contra mim, mas na minha presença ninguém. Eu fiquei assim, tão transpassado que eu falei, tá bom. Se vocês acham que eu não sirvo mais, nem Jesus Cristo agradou a todos, tá bem, mas vocês estão confiando nesses 7, nesses 17 que reuniram aqui, e essas 10 mil almas que estão na regional, vocês perguntaram para eles, tem administração aqui, irmão, que saíram chorando da reunião, porque nós tínhamos um trabalho, uma convicção tão forte assim, aquele amor entranhável, que até hoje os irmãos não entendem o que aconteceu. Saíram chorando da reunião. Não falaram quem é, irmão. Não falaram. Eles sabem, mas não me falaram o nome de nenhum. Eu sei de uma porção, mas não me falaram. Aí eu falei para os irmãos, eu peço perdão em nome do Senhor Jesus, porque eles convocaram o Ministério de Ancião e Diácono do Estado. Não foi da Regional de Joinville, do Estado inteiro. Encheu uma sexta-feira, irmão, esse povo veio de Laje, veio de Tubarão, veio de Florianópolis, veio de Itajaí, do estado, para ver a minha derrota, irmão. E aí eu falei, não, irmão, eu não vou contestar com vocês, porque quando ele falava que eu pegava agenda para marcar alguma coisa, ele me repreendia. Você quer revidar? Você ainda quer revidar? O que você está querendo? Perguntou se eu queria revidar. Falei, não, irmão, vocês perguntam para essas administrações aí, que eram 3 administrações fora da Joinville, Rio Negrinho, e Jaraguá, e Joinville, hoje é 4. Então, eu falei, não, irmão, eu não vou revidar, porque vocês fizeram de uma forma aí que eu não tenho coragem nem de falar mais nada. Só que tem uma coisa, vai ter um dia de um juízo final. Lá a verdade vai aparecer. Aí no final ele disse, não, irmão, o que nós temos que pôr é isso. Ele foi muito duro, o povo não quer mais ele. Tem outras coisas, mas ninguém se prova, não se mexe. Só que esse não se prova e não se mexe, irmão, tá no mundo. Eu tenho amigos anciãos na Itália, tenho na Alemanha, tenho nos Estados Unidos, no Mato Grosso, no Nordeste, porque Deus me deu, irmão, condições de fazer amizade com esse povo. Aquele Brás ali, aqueles caros irmãos me amam, me amava. Hoje talvez não considera mais, mas eu era aceito. Apresentei a abertura, a construção de Itajaí lá no Brás, assim como o Frank faleceu, uma grande construção. Eu novinho de ancião da regional, levantei lá, expliquei direitinho e tudo, porque eram bastante detalhes dessa construção, a maior do estado, está em andamento a construção.
Aí levantou no final da reunião, na hora de saudar, um ancião da região de São Bernardo dos Campos, e me abraçou, me saudou. Eu não conheço ele, não conhecia. Falou: irmão Aires, Deus que te abençoe, meu querido, porque você foi muito feliz na tua colocação. Porque ele viu uma reunião de anciãos do Brasil, de outros países, às vezes alguns, Deus me guiou de uma forma que Deus visitou a reunião. E com isso parece que o inimigo também se levanta. Porque quando ele começou a falar, irmão, eu queria anotar alguma coisa, porque eu ouvi, às vezes você esquece, mas não foi permitido, porque ele chegou só para dar decisão, foi coisa rápida. Aí foi lido a ata final, todos nós assinamos, né, eletronicamente, a assinatura, que deve ter dado umas 200 pessoas mais, porque os anciãos do estado dá mais de 100, de água dá uns 120, e o da regional aqui, todos. Então, e falou assim, pediu para o ancião secretário de Itajaí fazer a leitura da ata. Aí ele leu a ata, tudo, disse que por esse motivo que o irmão Aires vai ficar destituído do ministério, os irmãos não aceitam ele, e tem outras coisas aí que dizem, mas não tem prova. Então, se não tem prova, não se mexe. Não se mexe ali. Mas se o irmão perguntar para qualquer um em Joinville quem é o irmão Aires, olha, não dá nem para te dizer. Ninguém, porque eles estavam reunidos antes, foi todo preparado. E eu soube, irmão, que o ancião mais antigo do estado, quando viu lá eles numa reunião lá mais secreta, que ele falou: não, irmão, mas eu não concordo do nosso irmão ficar sem ministério nenhum. Ele falou: não, você fica quieto, porque senão você também vai sobrar para você. Isso eu ouvi. Ouvi alguém que presenciou a reunião, que falou para mim. Quando esse ancião quis me defender, o Marsola falou para ele: ó, você fecha a boca, porque senão vai sobrar para você também, tá? Aí acabou. Geralmente as pessoas que acusam alguém, elas são pegas, né? Claro que nada está escondido de Deus, nada está escondido do nosso Senhor. Mas elas são pegas em outras situações. Ninguém é perfeito. Ninguém fala: eu sou digno de estar nesse cargo. Mas essas pessoas que muitas vezes levam a acusação de alguém, elas têm que entender também que elas também têm falhas. E a forma que ela fala para o ancião, né? E o ancião acata e chega, faz uma reunião, vamos tirar o irmão do cargo, né? Porque o que acontece muitas vezes, irmãos, é que quando tira alguém do cargo e fala assim: você tem liberdade, mas você não tem cargo de nada, você não é ancião, você não é... Automaticamente, não é explicado a irmandade ao povo da igreja, e esse povo passa a entender que esse está sem liberdade, né, por algum caso aí grave, e passa a ser julgado, né? Ele não sai, porque não tem deveria ser tradicional isso acontecer, normal, né, tratado como normal, tirar alguém do cargo porque ele não está dando muito certo, né? Mas a igreja tem que, colocou por uma ordenação. Veja bem, se ordenar alguém que é Deus que revelou, né, por Deus colocou como ancião, ele poderia ter saído do cargo dele e continuado como ancião na sua localidade, né, sem se envolver com assuntos burocráticos, para atender culto, né, cuidar daquela cidade, a não ser que tenha um problema ali com a cidade, né, um problema maior, mais grave, que não é comum com os outros anciões de outras regiões. Vai ter um vídeo que eu vou comentar que ele vai falar do Paraná, que inclusive quando fala de alguém difícil de lidar, a gente vai falar aqui do Paraná, né? Ele poderia ter ficado no cargo atendendo como ancião, que ele foi ordenado pela igreja, né? Ali ordenado, né? Sendo feito de forma que Deus que colocou ele como ancião, né? Certamente agora vai haver alguém que vai falar: mas é que a pessoa mudou o seu jeito de ser. Não sei, irmão, te dizer, porque a gente vê situações aí, várias... As pessoas vêm falar para mim, irmão, situações que ocorrem, e eu tive até provas com relatos no papel, situações de provas em papel de pessoas, né, que ocorreu alguns fatos. Eu não vou ficar trazendo aqui, mas pessoas que depois são as mesmas que vai querer tirar a liberdade de alguém, né, vai julgar o outro, né, vai
trazer para uma reunião, para trazer qualquer acusação, porque muitas vezes, né, o que eles fazem com os menores, com os mais pequenos na igreja, é até pior, né? São pessoas que não têm como se defender, jamais vai poder se defender, ainda mais que hoje em dia, né? Que hoje em dia eles podem até ter um corpo jurídico para defender a igreja, que esse corpo jurídico também deveria, irmão, servir para defender esses pequenos, esses irmãos mais pequenos, que muitas vezes as regiões, já que o Braz não consegue controlar todas, elas têm pessoas que acusam alguém e tira da liberdade, né? Apesar que pode ser conivente com isso, mas tira da liberdade, faz a reunião antes, leva a acusação, não leva aquele que acusou, ele não serve como testemunha, ele às vezes quer ser anônimo, né? Mas ele não vai junto, ele não tem coragem, né? Porque ele também às vezes eu vou falar falho porque ele vai falar que ele acha que ele é falho, que ele não é pecador. Aí ele não quer ir junto, né? Para falar do outro, para acusar frente a frente. Aí o que vai acontecer é que o corpo jurídico deveria, então, defender essa pessoa internamente na igreja. Por que não? Né? Se tem que fazer tudo certo, né? As coisas é sim, sim, não, não. Por que não vai, então, esse corpo jurídico, aí esses irmãos que são daí da igreja, né? Os irmãos são, creio eu, são estudados, claro, né? Idôneo, poder entender que tem regiões que estão perseguindo os mais pequenos, né? E isso está se desfazendo a denominação com essas situações. Vê a situação agora. Agora tem a mídia, ele vai se expor o lado dele, né? De alguma maneira, porque ele não fez nada grave, pela acusação aqui que ele demonstra, não tem nada grave. Parece uma perseguição interna. Então fica parecendo isso, o que ele trouxe, né, irmão? Porque ele tem relatos aqui de algumas coisas que estavam erradas que ele queria acertar, né? Que ele queria as coisas corretas. E tem relatos de pessoas aí, os irmãos, os menores da igreja, que a gente chama os mais pequenos, né? Não tem cargo, irmão que é músico, que é perseguido, né? Eles não têm condição de se defender por alguma acusação, né? Alguma perseguição grave que fica ali a vida inteira dele. Não tem como se defender. Aí como que fica, né? Vai num regional, a voz do ancião, irmão. Geralmente a voz do ancião, ela é a superior ali. Não é a voz daquele coitado que vai ali, que não dão nem lado às vezes para ele falar. E se for falar, tá cheio de gente numa mesa, cheio de gente em volta para ouvir ali, porque leva cooperadores como testemunha, não sei, mas o cooperador também não pode opinar em nada, né? Mas ele vai tudo ali e ele tem que expor o seu relato, né? Perante um regional que normalmente vai acatar o que o ancião ouviu de alguém, né? Alguém aí. Isso eu tô falando aqui, irmãos, em questões de região. Tem região, é claro que eu sei. Eu já falei aqui, para quem acha que a gente tá só falando mal, eu já defendi aqui várias regiões, já defendi situações, né? E que não ocorre isso, né? E dentro da igreja tem situações, tem irmãos aí, homens de Deus mesmo, né? Humildes, né? Com humildade, trata na reunião com humildade, com amor, né? Conversa com amor, atende. Às vezes a pessoa ela fala do outro e xinga, né? E o ancião tá ali com amor, tentando. Não é fácil, irmão, administrar uma igreja, né? Mas tem muitos lugares que, né, vai criando aquele povo hipócrita, né? E fariseu, cheio de julgo, né? De pessoas que se dizem santas, e fica por isso mesmo. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu quero estar comentando uma situação aqui que ele falou, né? Mas eu espero que os irmãos se inscrevem no canal, aquele que não é inscrito, né? Ative o sininho aí para poder o YouTube, né, mandar para vocês o vídeo. E deixa seu like para ser compartilhado esse vídeo para mais pessoas. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus.